Nunca imaginei que aos 68 anos estaria sentada aqui, contando como meu próprio filho tentou me apagar do mundo. Meu nome é Berenice Cardoso, e esta é a história de como fui abandonada como um móvel velho que ninguém mais quer. Vocês vão ouvir agora um relato que muitos prefeririam esconder por vergonha, mas eu escolhi compartilhar porque sei que não estou sozinha. Há muitas Berenices por aí, silenciadas pelo abandono. Era uma tarde de maio, céu nublado, quando Juliano, meu único filho, apareceu na minha pequena casa com um sorriso que hoje reconheço como falso. "Mãe, arrume uma malinha. Vou te levar para conhecer um lugar especial", ele disse com aquela voz macia que sempre usava quando queria algo. Confiei. Como não confiar no menino que embalei em meus braços por tantas noites? No homem que criei sozinha depois que meu marido faleceu quando Juliano tinha apenas 12 anos? Coloquei algumas roupas numa sacola, meus remédios para a pressão, uma foto antiga da família e entrei no carro dele. Um daqueles modelos importados que custam mais que tudo que ganhei na vida. Conversamos sobre amenidades enquanto ele dirigia. Falou do trabalho, da esposa Amanda, mas evitou olhar diretamente para mim. Agora entendo por quê. A estrada de asfalto logo deu lugar a um caminho de terra vermelha. As casas foram ficando para trás, assim como os postes de luz. Meu coração apertou, mas sufoquei a preocupação. Meu filho jamais me faria mal, pensei, enganando a mim mesma como tantas mães fazem. Depois de quase 2 horas, chegamos a uma porteira antiga com uma placa desbotada. Fazenda Águas Claras. O mato crescia por todo lado, engolindo o que um dia deve ter sido uma bela propriedade rural. A casa principal estava lá, de pé por pura teimosia. Telhas faltando, janelas quebradas, uma varanda que ameaçava desabar. "Chegamos", ele disse, desligando o motor. Saímos do carro e o silêncio do campo foi quebrado apenas pelo canto distante de pássaros. "O que é este lugar, filho?", perguntei enquanto ele tirava minha sacola do porta-malas. Foi então que vi seu rosto mudar. A máscara de filho dedicado caiu, revelando um homem frio que eu não reconhecia. Ele jogou minha sacola no chão de terra batida, sujando minhas poucas roupas. "Agora você vai morar onde merece, longe de todo mundo." As palavras saíram como veneno da boca dele. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Juliano continuou, sem qualquer emoção na voz. "Estou cansado de você atrapalhando minha vida, mãe. Amanda não suporta mais suas visitas, suas ligações, suas histórias antigas. Precisamos de espaço. Aqui você terá muito espaço." Tentei falar, mas minha voz não saía. Ele continuou, cada palavra como uma facada. "Tem um poço nos fundos que ainda funciona. Deixei algumas latas de comida na cozinha. Deve dar para 1 mês, se economizar. Até lá, já terei vendido sua casa na cidade para pagar algumas dívidas minhas." Finalmente consegui balbuciar. "Filho, o que eu fiz para merecer isso?" Ele apenas deu de ombros. Nasceu, envelheceu e se tornou um estorvo. Virou as costas, entrou no carro e deu partida. A última coisa que disse, pela janela aberta, foi: "Não tente sair daqui a pé. São quilômetros até a estrada principal e você mal consegue andar até o mercado da esquina sem se cansar." Vi o carro dele levantando poeira até desaparecer na curva. Ali fiquei, em pé, enquanto o sol começava a se pôr. Minhas pernas finalmente cederam e caí de joelhos, sentindo o mundo desabar ao meu redor. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Entrei na casa velha com cautela. O cheiro de mofo era sufocante. Havia 3 cômodos. Uma sala que também servia de cozinha, um quarto pequeno e um banheiro sem porta. Como prometido, encontrei algumas latas empilhadas em um canto. Feijão, sardinha, milho. Um colchão velho jogado no chão do quarto seria minha cama. Chorei até não ter mais lágrimas. Pensei em todas as noites que passei em claro quando Juliano estava doente na infância. Nas horas extras que fiz na biblioteca municipal para pagar seu material escolar. Nos aniversários em que economizei por meses para dar um presente decente. Tudo isso para terminar assim, descartada como lixo. Não consegui dormir. Os barulhos do mato me assustavam. Estava sozinha, sem telefone, sem transporte, sem vizinhos. Exatamente como ele planejou, completamente isolada do mundo.
Quando o sol nasceu, algo dentro de mim também despertou. Uma força que eu não sabia que ainda existia. Olhei para minhas mãos enrugadas, marcadas por décadas de trabalho duro, e fiz uma promessa a mim mesma. Isso não vai ficar assim. Levantei-me daquele colchão imundo e comecei a explorar melhor a propriedade. Precisava entender onde estava, quais eram meus recursos, como sobreviver. O poço realmente funcionava. Após alguns minutos bombeando a alavanca enferrujada, a água saía marrom no início, mas depois clareava. Achei um lampião velho e alguns fósforos numa gaveta. Seria minha luz quando a noite chegasse. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava com o sol, limpava o que podia da casa, racionava a comida. Comecei a observar os arredores com mais cuidado. Havia uma horta abandonada que ainda produzia algumas ervas e tomates silvestres. Descobri que podia pescar no pequeno córrego que cortava a propriedade, usando uma linha improvisada e alguns ganchos que encontrei numa caixa de ferramentas. Sobreviver é uma coisa, viver é outra completamente diferente. As noites eram as piores. Sentada à luz fraca do lampião, só tinha meus pensamentos como companhia. E eles invariavelmente voltavam para a traição de Juliano. Como um filho pode fazer isso com a própria mãe? Como um menino que um dia segurou minha mão com tanto amor, agora me descartava sem remorso. Foi no 5º dia que encontrei a porta do porão. Estava parcialmente escondida por um velho armário na cozinha. Com esforço, consegui mover o móvel pesado alguns centímetros, o suficiente para girar a maçaneta enferrujada. A porta abriu com um rangido sinistro, revelando uma escadaria que descia para a escuridão. Com o lampião na mão e o coração acelerado, desci os degraus instáveis. O que encontrei lá embaixo mudaria completamente o rumo da minha história. Caixas e mais caixas de documentos antigos, escrituras, mapas, relatórios de pesquisas geológicas. À primeira vista, parecia apenas papel velho. Mas meus anos como bibliotecária me ensinaram a valor da informação. Passei horas, dias, examinando aqueles documentos à luz fraca do lampião. Quanto mais lia, mais meu coração acelerava. Aquela terra abandonada, aquele lugar onde meu filho me jogou para morrer lentamente, guardava um segredo valioso, um segredo que poderia mudar tudo. E foi assim que começou minha transformação, de vítima a vingadora. De mãe abandonada a mulher poderosa. Porque, vejam bem, o destino tem dessas ironias. Ao tentar se livrar de mim, meu filho entregou em minhas mãos o instrumento da sua própria ruína. Vocês devem estar curiosos para saber que tesouro encontrei naquele porão escuro. O que poderia ser tão valioso a ponto de virar o jogo completamente? E como uma senhora de 68 anos, sozinha no meio do mato, conseguiria usar aquilo a seu favor? De onde você está assistindo isso? Já passou pela sua cabeça que alguém da sua família poderia fazer algo parecido com você um dia? Deixe nos comentários, porque sua opinião é importante para mim. Mas antes, deixe eu contar como transformei meu abandono na maior lição que meu filho jamais receberia. Aquela primeira noite na fazenda Águas Claras foi um teste da minha própria sanidade. Depois que o carro de Juliano sumiu na estrada, fiquei paralisada por longos minutos, como se meu cérebro se recusasse a processar o que acabara de acontecer. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Um espetáculo bonito demais para um momento tão cruel. A temperatura caía rapidamente, e a realidade da minha situação começou a pesar sobre meus ombros. Com passos hesitantes, entrei na casa velha. O chão de madeira rangia, protestando contra meu peso. Como se a própria casa me dissesse que eu não era bem-vinda. Precisei forçar a porta da frente, inchada pela umidade. O interior estava exatamente como se poderia esperar. Abandonado, empoeirado, com teias de aranha formando cortinas nos cantos das paredes descascadas. Não pode ser real, murmurei para mim mesma, minha voz soando estranha no silêncio opressivo. Meu próprio filho não faria isso. Mas ele fez. A prova estava na sacola de roupas jogada no chão de terra, nos armários vazios da cozinha que continham apenas algumas latas de comida, no colchão fino e manchado no quarto sem porta. Enquanto a escuridão tomava conta do lugar, me sentei no colchão.
abraçando meus joelhos. Não havia energia elétrica, claro. Meus olhos custaram a se adaptar à penumbra. Da janela quebrada, ouvia os sons noturnos do mato, grilos, sapos e alguns ruídos que preferi não identificar. Senti algo correndo perto dos meus pés, provavelmente um rato. Encolhi-me ainda mais. Naquela noite não consegui dormir. Minha mente repassava os últimos anos, tentando entender onde eu havia errado como mãe. Depois que me aposentei da biblioteca municipal, Juliano começou a me visitar com menos frequência. Atribuí isso ao sucesso crescente do seu negócio imobiliário, às responsabilidades de um homem adulto. Nunca imaginei que ele estivesse planejando se livrar de mim. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela quebrada, decidi que não morreria ali. Levantei-me com dificuldade, minha artrite sempre pior nas manhãs frias, e comecei a explorar melhor minha prisão a céu aberto. A casa tinha 3 cômodos principais: a sala, que também servia de cozinha, o quarto onde passei a noite e um banheiro em condições deploráveis. O vaso sanitário estava quebrado, mas ainda havia água corrente nas torneiras, embora saísse marrom e com cheiro de ferrugem. Nos fundos, encontrei o poço que Juliano havia mencionado. Bombear a água era um trabalho exaustivo para meus braços magros, mas não tinha escolha. Racionei a comida que ele deixou como quem sabe que precisa sobreviver. Uma refeição por dia, apenas o suficiente para não desmaiar de fraqueza. A cada lata que abria, calculava quantos dias mais aguentaria antes de precisar encontrar outra fonte de alimento. Meu estômago doía de fome, mas a dor da traição era muito pior. No terceiro dia, quando o sol já estava alto, ouvi um barulho de motor à distância. Meu coração disparou. Ele voltou, pensei, uma mistura confusa de esperança e medo me invadindo. Corri para fora tão rápido quanto minhas pernas permitiam, acenando freneticamente. Não era Juliano. Era um caminhão velho que passou pela estrada de terra sem nem diminuir a velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha que me fez tossir. Fiquei ali, no meio daquela poeira, com braços erguidos e esperanças desfeitas, sentindo-me ainda mais patética e abandonada. Foi nesse momento que algo estalou dentro de mim. Uma mudança sutil, como uma chave girando numa fechadura há muito enferrujada. A autopiedade deu lugar a uma raiva fria e calculista que nunca havia sentido antes. Não era uma explosão emocional. Era algo mais profundo e perigoso. Se é para morrer aqui, disse em voz alta para o vento, não será como uma vítima chorosa. Voltei para dentro da casa com uma nova determinação. Comecei a limpar o que era possível, usando pedaços de pano velho que encontrei num armário. Descobri uma vassoura sem cabo atrás da porta da cozinha e improvisamos um novo com um galho resistente. Varri a poeira de anos, espantei as teias de aranha, lavei o chão com água do poço. Era um trabalho infindável, mas me mantinha ocupada, e ocupar a mente era essencial para não enlouquecer. No 5º dia, enquanto limpava a cozinha, notei algo estranho no piso. Um dos tacos de madeira estava solto, ligeiramente elevado em relação aos outros. Curiosa, agachei-me com dificuldade e puxei o taco. Embaixo dele havia uma pequena chave enferrujada. "O que você abre?" Perguntei à chave, como se ela pudesse responder. Guardei-a no bolso do meu vestido, determinada a descobrir. Não precisei esperar muito. No dia seguinte, movendo um armário pesado para limpar atrás, descobri uma porta que estava parcialmente escondida. Era baixa, quase como uma porta para um mundo de fábulas. A chave encaixou perfeitamente na fechadura, embora tenha precisado de força para girar. A porta levava a um porão. Desci os degraus com cuidado, usando um lampião velho que havia encontrado e conseguido acender. O porão estava surpreendentemente seco para um lugar tão antigo. E estava cheio de caixas, dezenas delas, empilhadas ordenadamente contra as paredes. Abri a primeira caixa, esperando encontrar velharias sem valor. Em vez disso, dei de cara com pastas organizadas, cheias de documentos. Meus olhos, treinados por décadas catalogando livros e arquivos na biblioteca, imediatamente reconheceram a importância do que tinha em mãos. Eram escrituras de terra, registros de propriedade, mapas antigos da região. Passei o resto daquele dia
E toda a noite examinando os documentos à luz tremulante do lampião. Quanto mais lia, mais fascinada ficava. Descobri que a fazenda Águas Claras tinha uma história complexa. Pertencera originalmente a uma família influente do século XIX, os Mendonça, que fizeram fortuna com café. Quando o último Mendonça morreu sem herdeiros, a propriedade passou por várias mãos até cair no esquecimento. Mas o verdadeiro tesouro estava em relatórios geológicos datados da década de 1980. Pesquisadores haviam descoberto fortes indícios de uma reserva significativa de nióbio na propriedade, um metal raro e valiosíssimo usado na indústria aeroespacial e eletrônica. A pesquisa nunca avançou, aparentemente por falta de investimento, e o relatório foi arquivado e esquecido junto com a fazenda. Meu Deus! Sussurrei para o silêncio do porão. Estou sentada em cima de uma fortuna. Oh! Minha mente começou a trabalhar furiosamente. Precisava confirmar se aquela descoberta ainda tinha valor. Precisava contatar alguém que entendesse de mineração, de direitos de exploração. Precisava sair daquela fazenda. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais difícil. Tentaria caminhar até a estrada principal. Juliano havia dito que eram quilômetros, e ele estava certo em duvidar da minha resistência física. Mas agora eu tinha um propósito, e isso muda tudo. Preparei-me o melhor que pude. Enchi uma garrafa velha com água do poço, guardei um pedaço de pão duro no bolso, coloquei os documentos mais importantes numa sacola plástica para protegê-los e amarrei um pano na cabeça para me proteger do sol. A caminhada foi brutal. O sol de verão castigava impiedosamente, e minhas pernas, já fragilizadas pela idade e pela artrite, protestavam a cada passo. Parava frequentemente para descansar à sombra das árvores esparsas que ladeavam o caminho de terra. Insetos me atormentavam, e o medo de cobras me fazia examinar o chão constantemente. Após o que pareceu uma eternidade, mas que meu velho relógio de pulso me informou serem apenas 2 horas, avistei a estrada principal. Era uma rodovia rural, pouco movimentada, mas infinitamente melhor que o caminho de terra que deixei para trás. Fiquei ali, na beira da estrada, acenando desesperadamente para os raros veículos que passavam. A maioria seguia em frente, alguns motoristas me olhando com curiosidade ou suspeita. Entendo-os. Eu devia parecer uma louca, uma senhora idosa, desgrenhada, acenando freneticamente na beira de uma estrada rural. Finalmente, um caminhão de leite parou. O motorista, um homem de meia idade com rosto queimado de sol, abaixou o vidro e me perguntou se eu precisava de ajuda. Preciso chegar à cidade mais próxima, disse, minha voz rouca de tanto gritar para os carros que passavam. Por favor, a senhora está bem? Parece exausta, ele comentou, obviamente preocupado. Considerei contar a verdade, mas algo me deteve. Uma intuição, talvez. Se eu contasse que meu filho havia me abandonado, esse bom homem poderia me levar diretamente a uma delegacia ou hospital. E eu ainda não estava pronta para isso. Precisava de tempo para planejar meus próximos passos. Estou bem, menti. Apenas visitando uma propriedade da família e perdi meu transporte. Ele hesitou por um momento, então assentiu. Posso levá-la até Jacarezinho. É para onde estou indo. Durante a viagem, descobri que seu nome era Mateus Santos. Tinha 25 anos. Menos do que eu estimara, e trabalhava entregando leite para uma cooperativa local. Falamos sobre a região, sobre o tempo, sobre assuntos leves. Não mencionei Juliano, nem o abandono, nem o nióbio. Algumas verdades precisam esperar pelo momento certo. Em Jacarezinho, Mateus me deixou no centro da cidade. Agradeci profusamente. Ofereci pagar pela carona, o que ele recusou com um sorriso gentil. E nos despedimos. Ali estava eu, novamente sozinha, mas desta vez no meio da civilização. Meu primeiro pensamento foi encontrar Joaquim Rezende. Havíamos namorado brevemente há muitos anos, antes de ele se mudar para trabalhar com exportação. Lembrei-me de que ele havia retornado recentemente para Jacarezinho após se aposentar. Se havia alguém que poderia me orientar sobre a venda de direitos minerais, era ele. Encontrar Joaquim não foi difícil numa cidade pequena como Jacarezinho. Bastaram algumas perguntas discretas numa farmácia local
e logo obtive seu endereço. Uma casa simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente. Quando atendeu a porta, Joaquim demorou alguns segundos para me reconhecer. E não o culpo. Eu estava em péssimo estado, magra, desgrenhada, com as roupas sujas da caminhada. Berenice? Meu Deus, o que aconteceu com você? Desabei em lágrimas. Ali, na porta da casa de um homem que um dia amei, senti toda a tensão dos últimos dias se desfazer. Joaquim me abraçou, me levou para dentro, preparou um chá quente, e então, finalmente, contei tudo. Diferentemente do que eu temia, ele acreditou em cada palavra. Sua indignação com a atitude de Juliano foi genuína e ardente. Quis imediatamente chamar a polícia, mas consegui convencê-lo a esperar. Antes, disse, colocando os documentos do porão sobre a mesa da cozinha. Preciso que você veja isso. Joaquim examinou os papéis com atenção crescente. Seu rosto mudava à medida que compreendia o que tinha em mãos. Berenice, isso é extraordinário. Se esses relatórios estiverem corretos, e se a reserva ainda estiver lá, quero vender os direitos de exploração, interrompi. Mas não quero que ninguém saiba que sou eu quem está vendendo. Não ainda. Ele me olhou longamente, um brilho de admiração em seus olhos. Está planejando algo, não é? Digamos que meu filho me ensinou uma valiosa lição sobre traição. Respondi com um sorriso que não tinha nada de maternal. Agora é minha vez de ensiná-lo sobre consequências. Nos dias seguintes, hospedei-me discretamente na pousada Recanto do Vale, usando o dinheiro que Joaquim gentilmente me emprestou. Ele contatou alguns investidores estrangeiros interessados em nióbio, pessoas com quem mantinha relações profissionais de seus tempos na exportação. Enquanto isso, fiz amizade com Antônia Ribeiro, uma senhora que conheci na pousada. Ela tinha 71 anos e uma língua afiada que espalhava histórias mais rápido que vento. Foi perfeito para meus planos. Contei a ela uma versão modificada da minha história, que meu filho me abandonou e que eu estava devastada, possivelmente perdendo o juízo com a situação. Como previ, a história se espalhou rapidamente pela pequena Jacarezinho. 2 semanas depois do meu abandono, Joaquim veio com grandes notícias. Os investidores haviam confirmado o valor da reserva de nióbio através de testes preliminares discretos. Estavam dispostos a pagar milhões pelos direitos de exploração. O contrato seria feito através de uma empresa de fachada, mantendo meu nome em sigilo absoluto. Está certa disso, Berenice? Joaquim perguntou, preocupação genuína em seus olhos. Mais certa do que já estive sobre qualquer coisa na vida, respondi, assinando os papéis com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. O dinheiro começou a entrar, e com ele, meu plano tomou forma. Contratei discretamente um advogado de outra cidade, especializado em compras corporativas hostis. Através dele, comecei a adquirir, uma a uma, as propriedades de Juliano, suas dívidas, suas empresas. Tudo feito através de empresas fantasmas, camadas sobre camadas de burocracia para esconder minha identidade. Durante esse tempo, recebi notícias indiretas sobre meu filho. Aparentemente, ele havia vendido minha pequena casa na cidade e contado a todos que eu havia decidido me mudar para o litoral, para viver meus últimos anos à beira-mar. Ninguém questionou muito. Afinal, quem suspeitaria de um empresário respeitável como Juliano Cardoso? O tempo passava, e minha teia se fechava ao redor dele, embora ele ainda não soubesse. Cada propriedade que adquiria secretamente, cada empréstimo que comprava dos bancos, cada investimento que controlava nos bastidores, tudo me aproximava do momento da revelação final. E então, 3 meses após aquela tarde fatídica em que fui abandonada, o destino me presenteou com o momento perfeito. A notícia sobre a descoberta de nióbio na região vazou para a imprensa. O nome da fazenda Águas Claras apareceu nos jornais locais, depois nos estaduais e finalmente na mídia nacional. Foi quando meu telefone, um celular novo que Joaquim me ajudara a comprar, começou a tocar incessantemente. Era Juliano. 1, 2, 10, 20 vezes. Não atendi nenhuma chamada. As mensagens se acumulavam na caixa postal. Mãe, preciso falar com você urgentemente. Atende esse telefone, por favor. Onde você está? Me liga. Mãe, por favor, eu sei que errei. Me perdoa.
45 ligações em um único dia. Imagino o desespero dele ao descobrir que a propriedade onde me abandonou, a terra que ele considerou sem valor algum, valia milhões. Deve ter sido dilacerante, exatamente como foi para mim ser jogada fora como lixo pelo meu próprio filho. Mas enquanto ele se desesperava, eu observava calmamente, como uma aranha no centro de sua teia, esperando o momento perfeito para revelar a verdade. E esse momento estava chegando, mais rápido do que ele poderia imaginar. Quando você passa 5 décadas trabalhando numa biblioteca, aprende a valorizar o que os outros descartam. Documentos, livros, registros antigos, todos contam histórias para quem sabe interpretar. Foi esse olhar treinado que me salvou naquela casa abandonada. O porão da fazenda Águas Claras era diferente do resto da propriedade. Enquanto a casa principal caía aos pedaços, o porão estava curiosamente preservado. As paredes de pedra mantinham um ambiente seco, apesar da umidade externa, e o piso de terra batida estava surpreendentemente livre de infiltrações. Era como se o tempo tivesse passado mais devagar ali embaixo. Na primeira noite que passei explorando aquelas caixas, trabalhei apenas com a luz fraca do lampião. Minhas mãos tremiam, parcialmente pelo frio, parcialmente pela emoção da descoberta. Lembro-me de soprar a poeira de uma pasta particularmente antiga e sentir o aroma característico de papel envelhecido, um cheiro familiar e reconfortante para alguém que passou a vida cercada de livros. "O que temos aqui?" murmurei para mim mesma, desdobrando um mapa amarelado. Era um levantamento topográfico da propriedade, datado de 1982, com anotações à mão nas bordas. A caligrafia era apertada, técnica, difícil de decifrar à luz fraca. Aproximei o lampião e esquintei os olhos. As palavras "concentração significativa a 30 Salmer de profundidade" estavam circuladas em vermelho. Ao lado, havia uma anotação química, NB. Meu coração acelerou. Décadas catalogando livros científicos na biblioteca municipal me ensinaram a reconhecer símbolos químicos básicos. NB era nióbio, um metal extremamente valioso. Continuei folheando os documentos com crescente agitação. Relatórios preliminares, amostras de solo, análises de composição, tudo indicava a mesma coisa. Eu estava literalmente sentada sobre uma fortuna. Um relatório em particular chamou minha atenção. Era um documento oficial do Departamento Nacional de Produção Mineral, carimbado como confidencial. O relatório confirmava a presença de uma reserva de nióbio que, mesmo pelos padrões da época, valeria milhões. Mas o mais intrigante era a última página, onde um memorando anexado explicava por que a exploração nunca avançou. Disputas familiares entre os antigos proprietários levaram o projeto ao abandono. Que ironia! Falei em voz alta, minha voz ecoando estranhamente no porão silencioso. Uma família brigando destruiu este lugar. E outra família destruída pode ser sua salvação. Passei a noite inteira naquele porão, esquecendo-me do tempo, da fome, do abandono. Quando finalmente subi os degraus rangentes, o céu começava a clarear. Sentia-me diferente. Não era mais apenas uma mãe traída, mas uma mulher com um plano. Nos dias seguintes, organizei metodicamente os documentos mais importantes. Como bibliotecária, a organização estava no meu sangue. Separei as escrituras, os relatórios geológicos, os mapas e as análises em pastas improvisadas com papéis velhos. Precisava entender completamente o que tinha em mãos antes de dar o próximo passo. O desafio seguinte era maior. Como transformar essa descoberta em ação? Eu estava isolada, sem transporte, sem comunicação com o mundo exterior. Precisava sair daquela fazenda, mas as chances de outro caminhão passar pela estrada de terra eram mínimas. E mesmo que passasse, eu precisava estar lá no momento exato. Foi quando me lembrei das minhas caminhadas exploratórias pela propriedade. Dias antes, havia encontrado um riacho que cortava os fundos da fazenda. Seguindo-o por alguns quilômetros, certamente chegaria a algum lugar habitado. A questão era se meu corpo de 68 anos aguentaria a jornada. Preparei-me meticulosamente. Fiz uma trouxa com os documentos mais importantes,
protegidos em sacos plásticos que encontrei na cozinha. Reservei minha última lata de comida e enchi uma garrafa com água do poço. Usando um pedaço de madeira como bengala, parti ao amanhecer, seguindo o curso do riacho. A caminhada foi exaustiva. O terreno à beira do riacho era irregular, ora pantanoso, ora rochoso. Meus joelhos protestavam a cada passo, e minha respiração ficava mais difícil nas subidas. Mas algo dentro de mim, uma força que não sabia que possuía, me impulsionava adiante. Após o que pareceu uma eternidade, o riacho se alargou, juntando-se a um rio pequeno, mas definitivamente navegável. E lá, como uma visão, vi uma pequena casa de pescador. Um homem idoso consertava uma rede na varanda. "Socorro!" chamei, minha voz quase sumindo. "Por favor!" O homem olhou assustado, depois curioso e finalmente compadecido. Era Sebastião, um pescador aposentado que vivia parcialmente da terra e parcialmente do rio. Contei-lhe uma história simplificada, que me perdi durante uma caminhada e não conseguia voltar para a cidade. "A senhora parece exausta. Descanse aqui. Amanhã cedo posso levá-la de barco até a ponte e de lá é só pegar o ônibus para Jacarezinho." Ele ofereceu com uma gentileza que me lembrou que ainda existiam pessoas boas no mundo. Aceitei a hospitalidade de Sebastião com gratidão. Sua cabana era simples, mas limpa, e ele me ofereceu uma sopa de peixe que foi o mais delicioso que comi em semanas. Não contei sobre o Nióbio, nem sobre Juliano. Algumas verdades são melhores guardadas até o momento certo. Na manhã seguinte, como prometido, ele me levou de barco rio abaixo. Em 2 horas, chegamos a uma ponte onde passava um ônibus rural. Agradeci profundamente, deixando com ele o pouco dinheiro que tinha, que ele inicialmente recusou, mas acabou aceitando quando insisti que era pela gasolina do barco. Jacarezinho, uma cidade pequena, típica do interior paranaense, com sua praça central, sua igreja matriz, seu comércio modesto. Para mim, naquele momento, parecia o centro do universo. Minha primeira parada foi um telefone público na praça central. Com as moedas que Sebastião me devolveu do dinheiro da gasolina, liguei para o único número que sabia de cor, o de Joaquim Rezende. "Alô?" A voz familiar respondeu após 3 toques. "Joaquim? É Berenice. Berenice Cardoso." Um silêncio breve, depois a surpresa evidente em sua voz. "Berenice? Meu Deus, quanto tempo! Onde você está?" "Estou em Jacarezinho, na Praça Central. Preciso da sua ajuda, Joaquim. É urgente." Sem fazer muitas perguntas, ele disse que estaria lá em 15 minutos. E estava. Quando vi seu carro antigo, mas bem cuidado, estacionando perto do coreto, senti um alívio imenso. Joaquim saiu do carro, seus 72 anos carregados com dignidade. O cabelo completamente branco, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos eram os mesmos de 50 anos atrás, quando quase nos casamos. "Berenice." Ele sussurrou ao me ver, a preocupação evidente. "O que aconteceu com você?" Entrei no carro e, durante o trajeto até sua casa, contei tudo. Sobre Juliano, sobre o abandono, sobre os documentos que encontrei. Joaquim ouvia em silêncio, seu rosto endurecendo à medida que a história se desenrolava. Quando terminei, estávamos sentados na sala de sua casa simples, mas confortável, com xícaras de chá intocadas esfriando na mesa. Sempre desconfiei daquele rapaz. Joaquim finalmente disse, sua voz carregada de indignação. Mesmo quando era menino, tinha algo no olhar dele, algo calculista. Ele era meu filho, Joaquim. Mesmo agora, isso dói. Joaquim suspirou, pegando minhas mãos nas suas. Suas palmas eram ásperas, calejadas de uma vida de trabalho honesto. O que pretende fazer agora? Quer que eu vá com você à polícia? Seu filho precisa responder por isso. Balancei a cabeça lentamente. Não ainda. Tenho outros planos. Tirei da minha trouxa improvisada os documentos protegidos nos sacos plásticos. Preciso que você veja isso primeiro. Durante a hora seguinte, examinamos juntos os relatórios sobre o nióbio. Joaquim, com sua experiência em exportação, compreendeu imediatamente o valor daqueles papéis. Isso é extraordinário, ele murmurou, acariciando a barba grisalha enquanto examinava um dos mapas.
Se esses dados ainda forem válidos, estamos falando de milhões, talvez dezenas de milhões. Exatamente, respondi, sentindo uma confiança que não experimentava há muito tempo. E é por isso que preciso da sua ajuda, Joaquim. Conheço geologia o suficiente para entender o que esses papéis significam, mas não tenho ideia de como transformar isso em dinheiro, em poder. Joaquim me encarou por um longo momento, uma mistura de admiração e preocupação em seu olhar. O que exatamente está planejando, Berenice? Justiça, respondi simplesmente. Não do tipo que se encontra num tribunal, do tipo que faz um homem como meu filho entender o verdadeiro significado da traição. Nos dias seguintes, hospedei-me na casa de Joaquim, ocupando seu quarto de hóspedes. Ele insistiu, dizendo que não ficaria tranquilo me sabendo numa pousada qualquer no meu estado. Aceitei, grata não apenas pelo teto e comida, mas pela companhia. Há algo reconfortante em estar com alguém que conhece seu passado, alguém que não precisa de explicações sobre quem você é. Enquanto isso, Joaquim ativou seus contatos do mundo dos negócios. Ele podia ser um homem aposentado de uma cidade pequena, mas em seus anos de trabalho com exportação, havia feito conexões valiosas. Um desses contatos era Daniel Escobar, um engenheiro de Minas colombiano que agora trabalhava para um conglomerado internacional de mineração. Uma semana após minha chegada a Jacarezinho, Joaquim conseguiu marcar um encontro com Daniel. Para não levantar suspeitas, concordamos que seria melhor nos encontrarmos em Londrina, uma cidade maior a algumas horas de distância. Joaquim emprestou-me roupas de sua falecida esposa, roupas simples mas dignas, infinitamente melhores que os trapos que eu vestia desde o abandono. Encontramos Daniel no saguão reservado de um hotel de negócios. Era um homem de meia idade, elegante em seu terno bem cortado, com um sotaque suave quando falava português. Seus olhos escuros e perspicazes avaliaram-me com curiosidade quando Joaquim fez as apresentações. Dona Berenice, é um prazer conhecê-la, disse ele, apertando minha mão. Joaquim me contou uma história fascinante, mas prefiro ouvi-la diretamente da senhora. Repeti minha história, desta vez omitindo os detalhes mais dolorosos sobre o abandono e focando nos aspectos práticos. A descoberta dos documentos, a possível reserva de nióbio, meu desejo de vender os direitos de exploração. Daniel ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais num pequeno caderno de capa preta. Quando terminei, ele folheou os documentos que havíamos trazido, analisando-os com olhos experientes. Estes relatórios têm mais de 40 anos, ele comentou finalmente. A tecnologia de prospecção evoluiu muito desde então. Precisaríamos fazer novos testes para confirmar. Compreendo, respondi. Mas é possível? Daniel sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos calculistas. Com o devido investimento, tudo é possível, Dona Berenice. A questão é, a senhora tem os direitos legais sobre essa propriedade. Aqui estava o obstáculo que eu já previa. Tecnicamente, a fazenda Águas Claras não me pertencia. Pelo que consegui apurar com Joaquim, a propriedade estava abandonada há anos, com impostos atrasados. O último proprietário conhecido havia falecido sem herdeiros diretos. A situação legal é complicada, admiti, mas estou disposta a resolver isso. Daniel tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Posso consultar nossos advogados. Em casos como este, às vezes é possível adquirir a propriedade por uso capião ou regularizar a situação junto ao município. Mas precisaríamos de discrição absoluta. Se a notícia de uma possível reserva de nióbio vazar, o preço da terra na região disparará. Discrição é exatamente o que preciso, assegurei. Por motivos pessoais, não quero que meu nome apareça em nenhum documento oficial por enquanto. Daniel ergueu uma sobrancelha, mas não fez perguntas. Homens como ele entendiam o valor da discrição nos negócios. Após mais algumas discussões técnicas, combinamos que a empresa de Daniel faria testes preliminares na propriedade, disfarçados como uma simples pesquisa ambiental. Se os resultados confirmassem a presença de nióbio em quantidades comercialmente viáveis, avançaríamos para a fase de aquisição legal e, eventualmente, exploração. No caminho de volta a Jacarezinho, Joaquim parecia preocupado. Tem certeza de que quer seguir esse caminho, Berenice?
Homens como Daniel não são conhecidos por sua compaixão. Não estou buscando compaixão, Joaquim. Estou buscando resultados. Ele suspirou, seus olhos momentaneamente deixando a estrada para me fitarem. O que aconteceu com a bibliotecária gentil que conheci? Aquela que organizava leituras para crianças aos sábados? Olhei pela janela, observando a paisagem rural do Paraná passar rapidamente. Ela foi abandonada para morrer numa casa velha no meio do mato. 2 semanas depois, recebemos o telefonema de Daniel. Os testes preliminares haviam sido concluídos e os resultados eram ainda melhores que os relatórios antigos sugeriam. A concentração de nióbio era excepcional, uma das maiores já encontradas no Brasil. O valor estimado da reserva estava na casa das centenas de milhões. Estamos muito interessados em prosseguir, Daniel disse, sua voz normalmente controlada traindo uma ponta de excitação. Nossos advogados já estão trabalhando na regularização da propriedade. E quanto à minha condição de anonimato? Perguntei. Podemos estruturar o negócio através de uma holding offshore. A senhora seria a beneficiária final, mas seu nome não apareceria em nenhum documento público. Após desligar, Joaquim me olhou com uma mistura de espanto e admiração. Parece que você vai ficar rica, Berenice. Parece que sim, respondi calmamente, embora por dentro meu coração batesse acelerado. Mas dinheiro é apenas o começo do que preciso. Nos meses seguintes, o plano avançou com surpreendente rapidez. Os advogados de Daniel conseguiram regularizar a situação da fazenda Águas Claras através de um processo complexo que envolveu o pagamento de impostos atrasados e acordos com a prefeitura local. Uma empresa de fachada foi criada para ser a proprietária oficial, com minha identidade protegida por camadas de documentação. O dinheiro começou a fluir. Primeiro um adiantamento substancial, depois pagamentos regulares à medida que a fase de preparação para a exploração avançava. De repente, eu, Berenice Cardoso, ex-bibliotecária municipal que vivia de uma aposentadoria modesta, tinha acesso a mais dinheiro do que jamais sonhei. Mas como havia dito a Joaquim, dinheiro era apenas o começo. O verdadeiro plano estava apenas começando a tomar forma. Meu primeiro passo foi mudar de aparência. Não de forma drástica. Não queria cirurgias plásticas ou transformações radicais. Apenas o suficiente para não ser imediatamente reconhecida por conhecidos casuais. Cortei meu cabelo, que antes usava num coque tradicional, num estilo mais moderno e curto. Comprei óculos novos, com armações elegantes que mudavam o formato do meu rosto. Investi em roupas de qualidade, discretamente sofisticadas. Em seguida, comprei uma casa pequena, mas confortável nos arredores de Jacarezinho, sob o nome da minha nova identidade legal, Sofia Lima, o nome que constava nos documentos da Holding Offshore. A casa ficava suficientemente longe do centro para garantir privacidade, mas perto o bastante para ter acesso fácil à cidade. Joaquim era meu único confidente, a única pessoa que conhecia minha verdadeira identidade e meus planos. Ele expressava preocupação ocasional com o rumo que as coisas estavam tomando, mas nunca tentou me dissuadir. Creio que entendia, no fundo, que o que buscávamos não era apenas vingança, mas justiça, uma forma de restaurar o equilíbrio num mundo que havia sido cruelmente injusto comigo. Com minha nova identidade estabelecida e recursos financeiros assegurados, era hora de passar à fase seguinte do plano: descobrir o que acontecia na vida de Juliano. Para isso, contratei discretamente um investigador particular recomendado por um dos advogados de Daniel. O relatório que recebi 2 semanas depois confirmou o que eu suspeitava. Juliano havia prosperado ainda mais em minha ausência. Usara o dinheiro da venda da minha casa para expandir seus negócios imobiliários. Recentemente, comprara uma mansão na área mais exclusiva de Londrina, onde vivia com a esposa Amanda. Seu nome aparecia regularmente nas colunas sociais locais, sempre descrito como um empresário de sucesso ou empreendedor visionário. Em nenhum momento, segundo o investigador, Juliano demonstrou qualquer preocupação pública com meu paradeiro. A história que circulava entre seus conhecidos era que sua mãe idosa havia decidido se mudar para uma cidade litorânea para aproveitar a aposentadoria.
Alguns relatavam que ele ocasionalmente mencionava telefonemas ou visitas que nunca ocorreram. Lendo aquele relatório em minha sala de estar, senti uma calma estranha me envolver. Não era raiva, nem tristeza. Era uma determinação fria e calculista que nunca havia experimentado antes. Juliano havia construído sua vida sobre uma mentira, usando meu desaparecimento como degrau para sua ascensão social. Era hora de começar a desmontar esse castelo de cartas, peça por peça. O próximo passo era o mais audacioso: começar a comprar, secretamente, os ativos de Juliano. Transformar-me de vítima em controladora exigia mais que dinheiro. Exigia estratégia, paciência e uma rede de aliados competentes. Minha experiência como bibliotecária me ensinou que a informação é poder, mas agora eu precisava aprender as regras de um jogo completamente novo: o mundo dos negócios e das finanças. Comecei estudando. Pedi a Joaquim que me trouxesse livros sobre investimentos, mercado imobiliário, aquisições corporativas. Passei semanas absorvendo conhecimento, anotando termos que não compreendia, fazendo perguntas. Joaquim, com sua experiência em comércio internacional, tornou-se meu mentor informal. Nunca pensei que veria Berenice Cardoso falando sobre alavancagem financeira e participações acionárias. Ele comentou certa tarde, enquanto tomávamos chá na varanda da minha nova casa. A vida nos força a evoluir, Joaquim, respondi, sem tirar os olhos do livro que estava lendo. Às vezes de formas que nunca imaginamos. Minha próxima contratação foi Maurício Fontes, um advogado corporativo de São Paulo, especializado em aquisições hostis. Recomendado por Daniel Escobar, Maurício tinha a reputação de ser implacável, discreto e, sobretudo, eficiente. Nosso primeiro encontro foi por videoconferência, uma tecnologia que tive que aprender rapidamente. Senhora Lima, ele começou, usando meu nome falso. Entendo que deseja adquirir controle sobre os empreendimentos de um tal Juliano Cardoso sem que ele saiba a identidade do comprador. Correto? Exatamente, confirmei. Quero que ele perceba que está perdendo o controle, mas não para quem. Maurício ajustou os óculos. Seu rosto mostrava uma expressão que misturava curiosidade profissional e admiração. Posso perguntar o motivo? Não pode, respondi secamente. Um breve sorriso apareceu em seus lábios. Entendido. Prefiro não saber mesmo. Vamos ao que importa. Precisaremos criar uma estrutura corporativa complexa, várias empresas de fachada em diferentes jurisdições. Cada uma adquirirá uma parte pequena dos negócios do Sr. Cardoso, de modo que o padrão não fique imediatamente óbvio. Quanto tempo levará? Aquisições deste tipo são delicadas. Se formos muito agressivos, alertaremos o alvo. Se formos muito cautelosos, perderemos oportunidades. Diria que precisamos de pelo menos 6 meses para estabelecer uma posição significativa. Tem 6 meses então, respondi, sentindo uma determinação que nunca havia experimentado antes. Quero relatórios semanais de progresso. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Enquanto Maurício trabalhava nos bastidores, montando a estrutura corporativa que usaríamos, eu me dedicava a compreender melhor os negócios de Juliano. O investigador que contratei enviava relatórios detalhados sobre cada propriedade, cada empresa, cada investimento. Estudava esses documentos com a mesma dedicação que antes reservava aos livros raros da biblioteca municipal. Descobri que, apesar da aparência de sucesso, os negócios de Juliano tinham vulnerabilidades significativas. Ele havia se expandido rápido demais, assumindo dívidas consideráveis. Várias de suas propriedades estavam alavancadas, usadas como garantia para empréstimos que financiavam novos empreendimentos. Era uma estrutura impressionante, mas que dependia de um fluxo constante de novos investimentos. É um castelo de cartas, expliquei a Joaquim, mostrando-lhe o diagrama que havia desenhado para visualizar os negócios de Juliano. Se conseguirmos controlar algumas peças-chave, todo o resto começará a desmoronar. Joaquim examinou o diagrama, impressionado. Você sempre foi inteligente, Berenice, mas isto é genial. E um pouco assustador. Assustador é ser abandonada para morrer por seu próprio filho. Respondi, minha voz calma, mas firme.
Estou apenas equilibrando a balança. Nossa primeira aquisição foi uma pequena construtora que Juliano usava para seus empreendimentos imobiliários. Não era uma empresa particularmente valiosa por si só, mas era estratégica. Sem ela, ele teria que terceirizar construções, reduzindo suas margens de lucro. Maurício estruturou a compra através de uma empresa de fachada registrada no Paraguai, de modo que Juliano soubesse apenas que havia sido adquirida por investidores estrangeiros. Foi fascinante observar sua reação através dos relatórios do investigador. Inicialmente, Juliano tentou reverter a venda, oferecendo comprar a construtora de volta por um valor maior. Quando isso falhou, tentou estabelecer uma nova construtora do zero, apenas para descobrir que as licenças necessárias estavam demorando inexplicavelmente para serem aprovadas. Outro resultado da nossa influência crescente. A segunda aquisição foi mais significativa. Compramos silenciosamente a dívida de Juliano com 3 bancos diferentes. Não foi barato. Tivemos que pagar um prêmio sobre o valor nominal. Mas o poder que isso nos dava era incalculável. Agora, em vez de dever a instituições financeiras impessoais, Juliano devia a empresas controladas por mim. A qualquer momento, poderíamos apertar esse laço. Ainda não, instruí Maurício quando ele perguntou se deveríamos pressionar pelo pagamento imediato. Quero que ele sinta a corda lentamente se apertando em torno do pescoço, não um puxão repentino. Enquanto isso, minha própria transformação continuava. Não apenas externa, com roupas novas e um novo corte de cabelo, mas interna. A Berenice Cardoso de antes, a bibliotecária aposentada que acreditava na bondade fundamental das pessoas, estava desaparecendo. Em seu lugar, emergia uma mulher mais dura, mais fria, mais calculista. Uma mulher que não apenas sobrevivera ao abandono, mas que estava prosperando apesar dele, ou talvez por causa dele. Para sustentar minha nova identidade como Sofia Lima, criei uma história de fundo detalhada. Era uma viúva de São Paulo que decidira se mudar para o interior após a morte do marido empresário. O dinheiro vinha de investimentos feitos durante anos pelo falecido, e eu agora estava apenas administrando esse legado. Era uma história simples, verificável apenas superficialmente e que explicava tanto minha idade quanto meus recursos financeiros. Comecei a aparecer discretamente na sociedade local. Um jantar beneficente aqui, uma vernissage ali. Nada ostensivo, nada que chamasse atenção demais. Apenas o suficiente para estabelecer Sofia Lima como uma figura periférica, mas respeitável na comunidade. Ninguém associava a elegante senhora de cabelos curtos e óculos modernos à bibliotecária que desaparecera meses antes. Foi durante um desses eventos sociais que conheci Edinalva Pereira, uma senhora de 63 anos que, descobri, havia sido amiga de Juliano em seus primeiros anos como empresário. Edinalva era uma daquelas pessoas que conhecem todo mundo e sabem de tudo o que acontece na cidade. Uma fonte de informações preciosa. A senhora é nova na cidade, não é? Ela perguntou, aproximando-se de mim durante um coquetel de inauguração de uma galeria de arte. Relativamente, respondi com um sorriso educado. Mudei-me há alguns meses. De São Paulo, ouvi dizer. Deve achar nossa Jacarezinho muito provinciana. Pelo contrário, aprecio a tranquilidade, o ritmo mais lento. Em São Paulo, tudo é urgência constante. Conversamos amenidades por alguns minutos, até que Edinalva, como eu esperava, começou a falar sobre as personalidades locais. Era seu tema favorito, pelo que havia observado nas outras ocasiões em que a vira interagindo com pessoas. Conhece o Juliano Cardoso? Ele não mora exatamente aqui, está mais para os lados de Londrina agora, mas começou em Jacarezinho. Um sucesso extraordinário. O nome não me é estranho, respondi, fingindo tentar lembrar. Ele trabalha com imóveis, não? O rosto de Edinalva iluminou-se com a oportunidade de compartilhar informações. Exatamente. Começou do zero, sabia? Bem, não exatamente do zero. A mãe dele era bibliotecária aqui, uma senhora muito decente. Berenice, o nome dela. Era? Perguntei notando o tempo verbal. Oh, sim. Ela se mudou para o litoral há uns meses. Decisão repentina, pelo que contam.
Juliano diz que ela queria aproveitar a aposentadoria perto do mar. Mas entre nós, Miela baixou a voz. Sempre achei estranho. Berenice nunca mencionou gostar de praia. Na verdade, tinha horror à areia, por causa da artrite. Interessante, comentei, mantendo minha expressão neutra apesar da raiva que crescia dentro de mim. E o filho visita a mãe com frequência? Diz que sim, mas ninguém nunca viu fotos ou ouviu detalhes dessas visitas. Sabe como são esses jovens executivos, sempre ocupados demais. Naquela noite, voltando para casa, senti uma determinação renovada. Não estava apenas comprando os negócios de Juliano para arruiná-lo financeiramente. Estava reclamando minha própria narrativa, minha própria história que ele havia tentado reescrever com mentiras. No 4º mês da nossa operação, Maurício trouxe notícias significativas. Havíamos conseguido adquirir, através de diversas empresas de fachada, participações minoritárias em quase todas as empresas de Juliano. Individualmente, nenhuma aquisição era suficiente para dar controle, mas coletivamente, representavam uma ameaça substancial. Ele começou a notar o padrão. Maurício informou durante nossa videoconferência semanal. Está tentando descobrir quem está por trás das compras. Chegou a contratar um investigador corporativo. Deixe-o procurar, respondi. Cada camada que ele descobre leva apenas a outra empresa de fachada. Quanto mais tempo e recursos ele gastar nessa busca, menos atenção dará aos próprios negócios. Tem sido educativo trabalhar com a senhora, Maurício comentou. Um raro momento de admiração pessoal escapando de sua fachada profissional. Poucos de meus clientes têm essa visão estratégica. A vida é o melhor professor, Sr. Fontes, principalmente quando as lições são dolorosas. Nossa próxima grande jogada foi ainda mais ousada. Juliano estava planejando um empreendimento ambicioso. Um complexo residencial de luxo nos arredores de Londrina. Era seu projeto dos sonhos. Aquele que consolidaria sua reputação como um dos principais incorporadores da região. Havia adquirido o terreno, contratado um arquiteto renomado e estava buscando investidores para complementar seu próprio capital. Através de Maurício, ofereci financiar 40% do projeto através de uma das nossas empresas. Para Juliano, a oferta era tentadora demais para recusar. Termos favoráveis, poucas exigências, dinheiro imediato. O contrato, entretanto, incluía uma cláusula aparentemente inocente que dava ao investidor, ou seja, a mim, direito de preferência na compra das unidades ainda não vendidas após determinado prazo. Ele não percebe, expliquei a Joaquim depois de assinar o contrato, que estamos efetivamente controlando o ritmo de vendas. Nossas outras empresas já compraram secretamente a maioria das unidades disponíveis. Quando o prazo expirar, teremos direito a adquirir o restante do empreendimento por uma fração do valor. É brilhante, Joaquim admitiu. E um pouco assustador como você absorveu tão rapidamente esse mundo dos negócios. Sorri. Um sorriso que não tinha nada de maternal. Quem diria que as habilidades de organização e catalogação de uma bibliotecária seriam tão úteis para desmontar um império imobiliário? Enquanto isso, minha nova persona como Sofia Lima estava completamente estabelecida. Havia me tornado uma presença discreta, mas constante na sociedade local. Fazia doações regulares para instituições de caridade, patrocinava eventos culturais, frequentava saraus literários. Estes últimos, admito, eram um verdadeiro prazer, uma conexão com minha antiga vida. Foi num desses saraus que tive meu primeiro encontro indireto com Juliano. Não planejei. O destino tem dessas surpresas. O evento acontecia numa livraria em Londrina, e eu estava sentada na plateia ouvindo um poeta local quando notei um burburinho na entrada. Juliano acabava de chegar, acompanhado de sua esposa Amanda. Estava mais magro do que me lembrava, com olheiras visíveis mesmo à distância. Os problemas financeiros estavam claramente afetando sua saúde. Amanda, por outro lado, parecia impecável como sempre, com seu vestido de grife e joias discretas, mas visivelmente caras. Senti meu coração acelerar, uma mistura de raiva e um resquício teimoso de amor maternal que me recusava a abandonar completamente. Por um momento terrível, temi que ele me reconhecesse.
que todo meu plano desmoronasse ali mesmo. Mas Juliano passou por mim sem um segundo olhar. Para ele, eu era apenas mais uma senhora anônima na plateia. Durante o coquetel após a leitura, manobrei discretamente para ficar próxima o suficiente para ouvir sua conversa. Juliano estava tentando impressionar o dono da livraria, falando sobre o condomínio de luxo que estava construindo. Será o empreendimento mais exclusivo da região, gabava-se. Sua voz ligeiramente alta demais, traindo seu nervosismo. Já temos uma lista de espera de compradores. Mentira, é claro. Eu sabia exatamente quantas unidades haviam sido vendidas. Poucas. E quantas haviam sido secretamente adquiridas por minhas empresas. Muitas. Parece impressionante, comentou o livreiro educadamente. Mas ouvi dizer que o mercado imobiliário anda um pouco instável ultimamente. O sorriso de Juliano vacilou por um instante. Rumores infundados. Nunca estivemos mais fortes. Outra mentira. Naquela mesma manhã, eu havia recebido relatórios indicando que 2 de suas empresas estavam à beira da insolvência. Até aquele momento, ele havia conseguido malabarismo financeiro suficiente para manter as aparências, mas o cerco estava se fechando. Afastei-me antes que minha proximidade pudesse levantar suspeitas. A experiência foi surreal. Estar tão perto do homem que havia me abandonado, que provavelmente acreditava que eu estava morta, e ele não fazer ideia de quem eu era ou do que estava prestes a acontecer com sua vida cuidadosamente construída. Na manhã seguinte, liguei para Maurício. É hora de acelerar, instruí. Quero o controle majoritário de todas as empresas principais até o final do mês. Isso significará pagar prêmios substanciais sobre o valor de mercado, ele advertiu. E será impossível manter o mesmo nível de discrição. O dinheiro não é problema. E quanto à discrição, já não é tão necessária. Quero que ele saiba que está sendo alvo de uma aquisição coordenada. Só não quero que saiba quem está por trás dela. As semanas seguintes foram frenéticas. Maurício e sua equipe trabalharam incansavelmente, fazendo ofertas agressivas para acionistas minoritários, comprando dívidas, pressionando credores. A notícia se espalhou rapidamente no pequeno mundo dos negócios locais. Alguém estava sistematicamente adquirindo controle sobre o império de Juliano Cardoso. Através de meu investigador, soube que Juliano estava em pânico. Reuniões de emergência com advogados, tentativas desesperadas de levantar capital, apelos a antigos aliados de negócios. Nada funcionava. Era como assistir a um navio afundando lentamente, com o capitão correndo freneticamente de um lado para outro do convés. Foi nesse momento, quando Juliano já havia perdido o controle efetivo sobre a maioria de seus ativos, mas ainda não sabia para quem, que o destino interveio novamente. A notícia sobre a descoberta de nióbio na fazenda Águas Claras vazou para a imprensa. O vazamento não foi acidental, é claro. Daniel Escobar havia deixado escapar a informação estrategicamente com minha autorização. A princípio foram apenas rumores em blogs especializados em mineração, depois reportagens em jornais econômicos e finalmente uma matéria de capa na principal revista de negócios do país. Tesouro escondido, a maior reserva de nióbio do Paraná. A matéria detalhava a descoberta, o valor estimado da reserva, agora na casa dos bilhões. E mencionava que os direitos de exploração pertenciam a uma empresa chamada Fênix Mineradora, uma das minhas empresas de fachada. O nome não era acidental. A fênix que renasce das cinzas simbolizava perfeitamente minha própria jornada. Quando a notícia estourou, eu estava em casa, tomando chá com Joaquim na varanda. Meu telefone tocou. Era Maurício. Sua voz normalmente controlada soando quase excitada. A senhora viu as notícias? O telefone não para de tocar. Repórteres, investidores, até políticos querendo saber mais sobre a Fênix Mineradora. Deixe-os especular, respondi calmamente. O que importa é, Juliano já sabe? Com certeza. A matéria menciona especificamente a fazenda Águas Claras. Se ele tem qualquer noção de geografia, saberá exatamente onde fica. Depois de desligar, Joaquim me olhou com preocupação. É agora, não é? O momento que você vem planejando. Assenti, sentindo uma estranha calma. Agora veremos quantas vezes um filho ingrato pode ligar para uma mãe que ele acreditava ter descartado.
Não precisei esperar muito. Na manhã seguinte, meu investigador relatou que Juliano havia feito mais de 40 ligações para um número de celular inativo, o meu antigo número, que obviamente não usava mais. Na sua mente desesperada, ele finalmente fez a conexão entre a fazenda onde me abandonou e a maior descoberta mineral da década. 45 tentativas frenéticas de contatar uma mulher que ele havia descartado como inútil. 45 atos de desespero de um homem que só agora percebia a magnitude do seu erro. Mas já era tarde demais. Muito, muito tarde. Chovia naquela manhã quando finalmente decidi revelar minha identidade. Uma chuva fina e persistente, daquelas que parecem penetrar na alma. Estava sentada em meu escritório, observando as gotas escorrerem pela janela, formando pequenos rios que se uniam e se separavam como os caminhos que a vida nos força a tomar. O relatório mais recente do investigador estava aberto sobre a mesa. Juliano havia passado a noite inteira tentando descobrir alguma forma de contato com a Fênix Mineradora. "É hora", disse para Joaquim, que estava sentado do outro lado da mesa, seu rosto mostrando preocupação. "Chegou o momento de fechar o círculo. Tem certeza, Berenice? Uma vez que der este passo, não há volta." Sorri, um sorriso que não continha alegria, apenas resolução. "Não quero voltar, Joaquim. Quero seguir adiante." Meu plano para a revelação final não era impulsivo nem dramático. Era meticuloso, calculado, como todo o resto havia sido até então. Pedi a Maurício que organizasse uma reunião com todos os principais executivos das empresas que havíamos adquirido, incluindo, é claro, o próprio Juliano. O pretexto era um anúncio importante da nova direção corporativa. O local escolhido foi o Centro Comunitário Novo Amanhecer, em Jacarezinho, um espaço neutro e público o suficiente para evitar qualquer cena excessivamente dramática. Na noite anterior à reunião, não consegui dormir. Não era ansiedade, nem medo, era uma estranha agitação, como se cada célula do meu corpo soubesse que um ciclo importante estava prestes a se encerrar. Passei horas escolhendo o que vestiria. Optei por um conjunto azul marinho, elegante, mas austero, com um único toque de cor. Um broche de prata com uma pequena pedra vermelha que havia sido presente do meu falecido marido, décadas atrás. Quando chegou a manhã do encontro, estava surpreendentemente calma. Joaquim veio me buscar de carro, como havíamos combinado. Ele também estava formalmente vestido, como se fôssemos a um funeral. De certa forma, era exatamente isso. O funeral da antiga Berenice, da mãe traída que havia morrido naquela casa abandonada. "Pronta?" ele perguntou, segurando minha mão brevemente antes de dar partida no carro. "Mais do que nunca", respondi. O centro comunitário já estava praticamente cheio quando chegamos. Além dos executivos convocados, Maurício havia discretamente convidado figuras-chave da comunidade empresarial local e alguns jornalistas selecionados. Todos acreditavam estar ali para um anúncio sobre a reestruturação corporativa das empresas recentemente adquiridas e, talvez, informações sobre a misteriosa Fênix Mineradora. Entrei pela porta dos fundos, conforme planejado. De uma pequena sala adjacente ao salão principal, podia observar sem ser vista. Juliano já estava lá, sentado na primeira fileira, visivelmente tenso. Estava mais abatido do que me lembrava. O rosto marcado por noites sem dormir. O cabelo mostrando fios grisalhos que não existiam meses antes. Ao seu lado, Amanda parecia tão impecável quanto sempre, mas seu sorriso forçado traía preocupação. Maurício subiu ao palco, aproximou-se do microfone e começou seu discurso cuidadosamente ensaiado sobre a nova fase dos empreendimentos antes controlados por Juliano Cardoso. Falou sobre visão renovada, gestão integrada e outros jargões corporativos que serviam apenas para preencher o tempo até minha entrada. E agora, ele concluiu, tenho a honra de apresentar a pessoa responsável por toda essa transformação, a visionária por trás da Fênix Mineradora e atual controladora de todas as empresas do Grupo Cardoso. Por favor, recebam a senhora Sofia Lima. Este era o momento. Respirei fundo e caminhei até o palco, sentindo o peso de todos aqueles olhares. Quando alcancei o microfone,
Busquei o rosto de Juliano na plateia. Nossos olhos se encontraram, e por um breve instante, não vi reconhecimento. Apenas a curiosidade ansiosa de um homem de negócios prestes a conhecer seu novo chefe. Bom dia a todos, comecei. Minha voz firme apesar da emoção contida. Agradeço a presença de cada um. Antes de falarmos sobre o futuro das empresas, gostaria de contar uma história. Uma história sobre traição, sobrevivência e consequências. Fiz uma pausa, observando a confusão nos rostos da plateia. Juliano parecia especialmente desconcertado, provavelmente imaginando que tipo de CEO começaria uma reunião corporativa com uma história. Há exatos 7 meses, continuei. Uma mulher idosa foi abandonada por seu filho em uma casa velha no meio do mato. Ele disse a ela: "Agora você vai morar onde merece, longe de todo mundo", e foi embora, deixando-a para morrer lentamente, sozinha e esquecida. O salão ficou completamente silencioso. Vi o rosto de Juliano empalidecer, seus olhos se arregalando em choque e reconhecimento gradual. Esta mulher, no entanto, não morreu. Ao invés de sucumbir ao desespero, ela encontrou algo extraordinário naquela casa abandonada. Documentos que revelavam a presença de uma valiosa reserva de nióbio na propriedade. E assim começou sua transformação. Removi os óculos que faziam parte de meu disfarce como Sofia Lima e olhei diretamente para Juliano. "Estou certa que você já adivinhou o final desta história, não é mesmo, filho?" O burburinho que se seguiu foi imediato. Jornalistas se inclinaram para a frente. Câmeras apontaram em minha direção. Executivos trocaram olhares confusos. Mas eu só tinha olhos para Juliano, que parecia prestes a desmaiar. Sim, senhoras e senhores. Meu nome verdadeiro não é Sofia Lima. Sou Berenice Cardoso, ex-bibliotecária municipal, mãe de Juliano Cardoso, e a mulher que ele abandonou para morrer. O destino, entretanto, tinha outros planos. Neste momento, Maurício, seguindo o roteiro que havíamos ensaiado, projetou na tela atrás de mim os registros telefônicos das 45 ligações que Juliano havia feito para meu antigo número nas últimas 48 horas. Em seguida, reproduziu nos alto-falantes do salão as mensagens de voz desesperadas que ele havia deixado. "Mãe, por favor, me liga urgente. Precisamos conversar sobre a fazenda." "Mãe, sei que você está com raiva, mas é um assunto de milhões, bilhões talvez. Pelo amor de Deus, atende. Podemos resolver tudo, dividir o dinheiro." Cada mensagem soava mais frenética que a anterior. Vi Amanda cobrir o rosto com as mãos, mortificada. Alguns executivos desviaram o olhar, claramente desconfortáveis por testemunharem algo tão privado e vergonhoso. Curioso como uma propriedade sem valor de repente se torna um assunto de bilhões, não é? Comentei quando as gravações terminaram. Mais curioso ainda como um filho que abandona a mãe para morrer sozinha, subitamente lembra que ela existe quando descobre que há dinheiro envolvido. Juliano finalmente se levantou, trêmulo, o rosto contorcido numa mistura de choque, vergonha e cálculo desesperado. "Mãe, eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Eu ia voltar para buscá-la." "Ah, poupe-nos, Sr. Cardoso", interrompeu Maurício friamente. "Temos testemunhas, documentação e, se necessário, faremos um boletim de ocorrência formal por abandono de idoso, que, lembremos, é crime previsto no Estatuto do Idoso, com pena de até 3 anos de reclusão." Juliano empalideceu ainda mais. Se é que isso era possível. Seus olhos saltavam da minha figura no palco para as pessoas ao seu redor, buscando alguma saída, alguma forma de controlar a situação que desmoronava rapidamente. "Não se preocupe", continuei, minha voz agora mais suave, quase maternal. "Não pretendo processá-lo criminalmente. Diferente de você, não desejo ver meu próprio sangue na miséria absoluta. De fato, tenho uma proposta para você." Fiz sinal para Edinalva, que estava sentada na plateia conforme combinado. Ela se aproximou do palco, trazendo uma pasta que me entregou com um sorriso cúmplice. Abri a pasta e retirei um documento de várias páginas. "Este é um contrato de trabalho", expliquei para a plateia, e especificamente para Juliano. "Estou oferecendo ao Sr. Cardoso uma posição em uma de minhas propriedades. O cargo é de zelador e jardineiro da Fazenda Águas Claras,
que será transformada em um centro de apoio para idosos abandonados por suas famílias. O salário é modesto, mas inclui moradia no local, a mesma casa onde ele me deixou para morrer. O murmúrio na plateia aumentou. Alguns jornalistas já digitavam freneticamente em seus celulares, sem dúvida enviando atualizações para suas redações. Esta história tinha todos os elementos que a imprensa adora: drama familiar, reviravolta financeira, justiça poética. Naturalmente, continuei. Se o Sr. Cardoso preferir não aceitar esta generosa oferta, teremos que discutir a devolução dos recursos obtidos com a venda ilegal da casa que me pertencia, além das implicações criminais já mencionadas pelo Dr. Fontes. Juliano parecia um homem afogando-se, desesperadamente buscando alguma tábua de salvação. Você não pode fazer isso. Ele finalmente conseguiu balbuciar. Destruir tudo o que construí por causa de um erro de julgamento. Um erro de julgamento? Repeti lentamente, deixando cada sílaba pairar no ar. É assim que você descreve abandonar sua própria mãe para morrer? Um erro de julgamento? Desci do palco e caminhei até ficar diretamente na frente dele, separados apenas por alguns centímetros. De perto, podia ver cada linha de expressão em seu rosto, cada gota de suor em sua testa. Pela primeira vez, percebi que seus olhos, os mesmos olhos que um dia olharam para mim com amor infantil, agora estavam vazios de qualquer coisa, exceto medo e cálculo. Não, Juliano, não foi um erro. Foi uma escolha. Você escolheu me descartar quando achou que eu não tinha mais valor. Eu simplesmente estou lhe mostrando as consequências dessa escolha. Nesse momento, algo no rosto dele mudou. O homem calculista e controlado que havia planejado friamente meu abandono deu lugar a algo mais primitivo: raiva desesperada. Ele avançou em minha direção, agarrando meus ombros com força. Sua velha vingativa, gritou, sacudindo-me. Você arruinou tudo. Tudo. Não me movi. Não tentei me soltar. Apenas o encarei calmamente, sem medo. Segundos depois, seguranças contratados por Maurício o afastaram de mim, segurando-o pelos braços enquanto ele continuava a gritar acusações incoerentes. Acho que isso responde à pergunta sobre aceitar ou não a oferta de emprego, comentei secamente, ajeitando meu blazer. Dr. Fontes, por favor, prepare a documentação necessária para o processo criminal e a recuperação de ativos. Amanda, até então paralisada pelo choque, finalmente se aproximou de mim. Esperava ver a mesma raiva nos olhos dela, mas o que encontrei foi algo diferente. Uma mistura de vergonha e súplica. Senhora Cardoso, ela disse baixinho, por favor, ele é pai. Temos 2 crianças pequenas. Essa informação me pegou de surpresa. Netos. Eu tinha netos que nunca conheci. Crianças que provavelmente nem sabiam da minha existência. Filhos? Perguntei, minha voz traindo emoção pela primeira vez naquela manhã. Gêmeos. Um menino e uma menina. 3 anos. Juliano. Ele não queria que você soubesse. Dizia que você interferiria na criação deles. Fechei os olhos por um momento, absorvendo essa nova realidade. Quando os abri novamente, minha decisão já estava tomada. A oferta continua de pé, disse finalmente. Não pelos crimes dele, que são imperdoáveis, mas por essas crianças que não pediram para nascer nesta situação. Juliano trabalhará na fazenda 5 dias por semana, com folgas nos fins de semana para estar com a família. O salário será modesto, mas suficiente. E a alternativa continua sendo o processo criminal. Amanda assentiu rapidamente, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Ele vai aceitar. Eu garantirei isso. 3 horas depois, quando o tumulto havia diminuído e a maioria dos presentes já havia partido, Juliano assinou o contrato. Estava mais calmo agora, embora a derrota estivesse impressa em cada linha de seu corpo. Não olhou para mim nenhuma vez durante todo o processo, como se não suportasse ver o que havia feito, ou talvez, o que eu havia me tornado. Você começa na segunda-feira, informei quando ele terminou de assinar. Espero pontualidade e dedicação. Ele se levantou sem responder e se virou para sair, mas parei-o com uma última pergunta. Por que, Juliano? Após tudo que fiz por você, após todos os sacrifícios, por quê?
Ele parou, ombros caídos, mas não se virou. Porque você estava no meu caminho, respondeu finalmente, sua voz quase inaudível. Amanda nunca gostou de você. Dizia que sua presença constante, suas ligações, suas visitas, tudo atrapalhava nossos planos. E quando precisei de dinheiro rápido para um investimento, sua casa era o único ativo disponível. Não podia vendê-la com você ainda morando lá. A crueza daquela confissão me atingiu como um golpe físico. Era pior do que eu imaginava. Não havia sido um momento de raiva ou desespero, mas um plano frio, calculado por conveniência financeira e social. Entendo. Foi tudo o que consegui dizer. Segunda-feira, 7 da manhã. Não se atrase. Quando todos já haviam partido e o salão estava vazio, exceto por mim e Joaquim, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza ou de vitória, mas de alívio. O alívio que vem quando um peso enorme é finalmente removido dos ombros. E agora? Perguntou Joaquim gentilmente, colocando um braço ao redor dos meus ombros. O que Berenice Cardoso fará em seguida? Enxuguei as lágrimas e sorri. Um sorriso genuíno desta vez. Agora, vivo. Realmente vivo. Pela primeira vez em muito tempo. Nas semanas que se seguiram, implementei as mudanças que havia planejado. A Fazenda Águas Claras foi completamente renovada, transformando-se no centro de apoio Nunca é Tarde, dedicado a fornecer moradia, cuidados e, sobretudo, dignidade a idosos abandonados por suas famílias. Contratei uma equipe de profissionais, enfermeiros, cuidadores, terapeutas, e estabeleci uma fundação para garantir a continuidade do projeto mesmo após minha eventual partida. Juliano cumpriu sua parte do acordo, trabalhando como jardineiro e zelador do centro. Nos primeiros dias, evitava me olhar, executando suas tarefas com eficiência silenciosa e raiva contida. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. Vi-o conversando com os idosos residentes, ouvindo suas histórias, ocasionalmente até sorrindo. O trabalho físico ao ar livre também parecia fazer bem a ele. Seu rosto recuperou cor, seus olhos perderam aquele brilho febril de ambição frustrada. Numa tarde particularmente quente de dezembro, encontrei-o sentado sob uma árvore durante seu intervalo de almoço. Aproximei-me hesitante, oferecendo um copo de limonada que havia preparado. Obrigado, ele murmurou, aceitando a bebida sem me olhar diretamente. Os jardins estão ficando bonitos, comentei, olhando para os canteiros de flores que ele havia plantado ao redor da casa principal. Você tem talento para isso. Aprendi com você, ele respondeu após um momento de silêncio. Lembra como cuidávamos juntos daqueles vasos na varanda da nossa casa antiga? Antes de... Sua voz falhou, incapaz de completar a frase. Antes de tudo mudar. Antes da ambição consumir a humanidade dele. Antes do filho se tornar o carrasco da mãe. Lembro, confirmei suavemente. Você tinha 10 anos e insistia que as plantas conversavam com você. Um fantasma de sorriso passou por seus lábios. E você nunca zombou de mim por isso. Ao contrário do pai. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias memórias. Finalmente ele falou novamente, sua voz quase um sussurro. Aquela pessoa que te abandonou, não sei quem era. Não me reconheço nele. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria aceitar aquilo como um pedido de desculpas, como o início de algum tipo de reconciliação. Outra parte, a parte que ainda acordava no meio da noite revivendo o terror do abandono, mantinha-se cautelosa. Talvez um dia você se reencontre, disse finalmente, levantando-me para voltar à casa principal. E talvez um dia eu conheça meus netos. Uma semana depois, numa manhã de domingo, um carro parou em frente ao centro. Amanda desceu, elegante como sempre, mas visivelmente nervosa. Atrás dela, 2 crianças saíram timidamente. Um menino e uma menina, idênticos, com os mesmos olhos grandes que Juliano tinha na infância. Eles queriam conhecer a avó, explicou Amanda hesitantemente. Juliano disse que estaria bem. Olhei para aquelas crianças, meu sangue, minha continuidade no mundo, e senti algo dentro de mim se curar lentamente, como uma ferida antiga finalmente fechando. Olá, disse,
ajoelhando-me para ficar na altura deles. Eu sou Berenice. Vocês gostam de histórias? Eu conheço muitas. O menino, mais ousado, deu um passo à frente. O papai disse que você era bibliotecária. É verdade que você conhece todos os livros do mundo? Ri. Um riso genuíno que parecia vir de um lugar há muito esquecido dentro de mim. Não todos, querido. Mas posso lhe mostrar onde encontrar qualquer um que você queira ler. Naquela tarde, sentada na varanda do centro, com um neto em cada lado enquanto lia para eles, entendi que minha vingança havia se transformado em algo maior e mais importante. Não era apenas sobre fazer Juliano pagar por seus crimes, mas sobre reconstruir o que havia sido quebrado. Não da mesma forma, mas de uma forma nova, possivelmente até mais forte. Os meses se transformaram em um ano. O centro prosperava, acolhendo cada vez mais idosos. A exploração de nióbio na parte desabitada da fazenda começou, trazendo empregos e desenvolvimento para a região. Juliano continuava trabalhando como jardineiro, seu rosto agora permanentemente bronzeado pelo sol, suas mãos calejadas pelo trabalho honesto. Nosso relacionamento jamais voltaria a ser o que era antes. Algumas traições são grandes demais para serem completamente perdoadas. Mas encontramos um novo equilíbrio, uma coexistência respeitosa construída sobre as ruínas do que um dia havíamos sido um para o outro. E quanto a mim? A bibliotecária tímida transformou-se em uma empresária respeitada e filantropa reconhecida. Sofia Lima e Berenice Cardoso fundiram-se em uma nova pessoa, mais forte e mais sábia que qualquer uma das duas poderia ser sozinha. Em minhas noites mais quietas, quando a solidão ocasionalmente me visita, ainda penso naqueles dias terríveis na casa abandonada. Mas agora, essas memórias não trazem apenas dor. Trazem também um estranho senso de gratidão, pois foi no meu momento mais escuro que encontrei uma força que não sabia possuir. Uma determinação que mudou não apenas minha vida, mas a vida de muitos outros. Meu filho me deixou em uma casa velha no meio do mato e disse: "Agora você vai morar onde merece, longe de todo mundo." Sem saber, ele estava certo de certa forma. Eu merecia aquele lugar, não como um castigo, mas como um presente do destino. Um lugar onde finalmente me encontrei, onde descobri que nunca é tarde para recomeçar. E quando ele me ligou 45 vezes, desesperado por causa do que eu havia feito, realmente já era tarde demais. Não para ele, como inicialmente planejei, mas para a pessoa fraca e submissa que eu costumava ser. Aquela Berenice havia ficado para trás, enterrada na terra vermelha da fazenda Águas Claras. E no seu lugar, havia nascido alguém que finalmente sabia seu próprio valor. Espero que a minha história tenha tocado vocês de alguma maneira. Quando olho para trás e revejo tudo o que aconteceu desde aquele dia terrível em que Juliano me abandonou naquela casa velha, sinto como se estivesse falando sobre a vida de outra pessoa. Mas não é. É a minha vida, a minha jornada de dor, renascimento e, finalmente, redenção. Nunca imaginei que aos 68 anos seria forçada a descobrir uma força interior que nem sabia que possuía. A vida é assim, não é? Nos apresenta desafios quando menos esperamos, nos empurra para situações que parecem impossíveis de superar. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo já passaram por momentos onde tudo parecia perdido, onde a traição de alguém amado dilacerou seu coração. Lembro-me do terror daquelas primeiras noites na fazenda Águas Claras, sozinha, abandonada pelo meu próprio filho. Como uma mãe processa isso? Como aceitar que a criança que você carregou no ventre, que alimentou e criou com todo amor, seria capaz de tal crueldade? Não havia respostas fáceis, apenas o silêncio opressivo daquela casa abandonada e a dura realidade da minha situação. Mas foi justamente nesse momento mais escuro que encontrei o tesouro que mudaria tudo: os documentos sobre o nióbio. Foi como se o destino estivesse me oferecendo uma segunda chance, um caminho para transformar a maior traição da minha vida em minha maior vitória. E aproveitei essa chance com ambas as mãos, usando cada habilidade que adquiri em meus anos como bibliotecária para planejar minhas ações meticulosamente. A transformação de Berenice Cardoso em Sofia Lima não foi apenas externa. Foi uma metamorfose completa.
De uma mulher que sempre colocou os outros em primeiro lugar, para alguém que finalmente reconheceu seu próprio valor. De vítima a vingadora. De abandonada a poderosa. Ver o desespero no rosto de Juliano quando ele finalmente compreendeu quem era realmente Sofia Lima, a mulher que havia metodicamente desmantelado seu império financeiro, foi um momento que jamais esquecerei. As 45 ligações desesperadas que ele fez, tentando me contatar depois que descobriu o valor da fazenda onde me abandonou, cada uma delas representava uma pontada da mesma dor que ele me infligiu quando fechou a porta do carro e me deixou para trás. Mas o mais surpreendente para mim foi como meus planos de vingança acabaram se transformando em algo maior. O Centro de Apoio. Nunca é tarde, já acolheu dezenas de idosos abandonados, oferecendo não apenas abrigo, mas dignidade e propósito. Ver Juliano trabalhando nos jardins, lentamente encontrando alguma redenção através do trabalho honesto, me fez perceber que a verdadeira vitória não estava em destruí-lo, mas em criar algo significativo a partir da dor. E conhecer meus netos, aquelas crianças maravilhosas que são a continuidade do meu sangue no mundo, foi um presente que nunca esperei receber. Cada livro que leio para eles, cada sorriso que compartilhamos, representa um novo capítulo que está sendo escrito. Uma história que vai além do ciclo de traição e vingança. Minha história é sobre traição, sim. Sobre abandono e crueldade. Mas é também sobre resiliência, sobre encontrar força nos momentos mais improváveis, sobre transformar a dor em propósito. É sobre aprender que nunca é tarde demais para recomeçar, para reconstruir, para renascer das cinzas como a fênix que inspirou o nome da minha empresa. Hoje, quando caminho pelos corredores do Centro de Apoio, quando converso com os idosos que encontraram ali um novo lar, quando vejo os funcionários dedicados oferecendo não apenas cuidados, mas também respeito, sinto um profundo senso de gratidão. Gratidão pelo caminho que percorri, mesmo com todas as suas dificuldades. Gratidão pela força que descobri em mim mesma. E talvez o mais surpreendente de tudo, gratidão até mesmo pelo abandono que desencadeou tudo isso. Porque a verdade é que nunca teria descoberto o que havia dentro de mim se não tivesse sido forçada a encarar o pior. Nunca teria encontrado minha verdadeira força se não tivesse sido confrontada com minha maior fragilidade. A casa velha no meio do mato, que deveria ser meu túmulo, tornou-se o berço de meu renascimento. E agora, falando diretamente a você que está assistindo este vídeo, quero perguntar: qual é a sua casa velha no meio do mato? Qual é o abandono, a traição, a perda que você enfrenta agora e que parece impossível de superar? O que aconteceria se você, como eu fiz, decidisse não aceitar esse fim, mas transformá-lo em um novo começo? Esta é a mensagem que quero deixar com vocês hoje. A vida pode nos quebrar de maneiras que parecem irreparáveis, mas essas mesmas fraturas podem se tornar os canais através dos quais nossa verdadeira força finalmente encontra expressão. A escuridão pode nos envolver, mas é justamente na escuridão que nossas próprias luzes interiores brilham mais intensamente. Deu um trabalho imenso produzir este vídeo para vocês, compartilhar minha história de uma forma tão pessoal e verdadeira. Por isso, se minha jornada tocou seu coração de alguma maneira, peço que se inscrevam aqui no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição nos ajuda a continuar compartilhando histórias como a minha, histórias reais de pessoas que enfrentaram o impossível e encontraram um caminho adiante. Além de se inscrever, deixe seu like neste vídeo e, principalmente, compartilhe nos comentários sua própria experiência. Você já enfrentou uma traição profunda? Como superou? O que aconteceu depois? Seus comentários não são apenas números para nós. São conexões reais. São confirmações de que nossas histórias ressoam e importam. Cada comentário que você deixa me permite conhecer um pouco de você, entender como minha história ecoou na sua vida. E se esta história realmente significou algo para você, considere também nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite cobrir os custos do canal e trazer mais vídeos diários com histórias impactantes como esta. Seu apoio financeiro, mesmo que pequeno, faz uma diferença enorme em nossa capacidade de continuar este trabalho, de alcançar mais pessoas
de compartilhar mais histórias que precisam ser contadas. Visite também nossos outros vídeos no canal. Há tantas histórias de vida, tantos relatos emocionantes que podem oferecer não apenas entretenimento, mas verdadeiras lições e inspiração para seus próprios desafios. Cada história é única, cada jornada é diferente, mas todas compartilham aquela verdade fundamental sobre a resiliência humana, sobre nossa capacidade de superar mesmo os obstáculos mais devastadores. Antes de me despedir, quero deixar uma última reflexão. Quando meu filho me abandonou naquela casa velha e disse: "Agora você vai morar onde merece, longe de todo mundo", ele não poderia imaginar que suas palavras cruéis acabariam sendo proféticas de uma maneira completamente diferente do que ele pretendia. Eu realmente merecia aquele lugar, não como punição, mas como a oportunidade que mudaria minha vida para sempre. E quando ele me ligou desesperadamente 45 vezes, já era tarde demais não para ele, mas para a pessoa submissa e fraca que eu costumava ser. Aquela Berenice havia ficado para trás, e em seu lugar estava uma mulher que finalmente compreendia seu próprio poder. Que a minha história sirva de inspiração para você encontrar, nos seus momentos mais difíceis, as sementes da sua própria transformação. Lembre-se sempre, nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir sua força, para renascer das cinzas da traição e do abandono. Como o nome do nosso centro diz, nunca é tarde. Obrigada por assistir. Inscreva-se, comente, compartilhe e, se puder, apoie nosso canal através do Valeu Demais. Juntos, podemos continuar contando histórias que precisam ser ouvidas, histórias que lembram a todos nós do poder extraordinário que existe dentro de cada pessoa comum. Até o próximo vídeo do Vovó Lembrou.